Olá, hoje eu tô aqui para mostrar o passo a passo de como produzir uma apresentação no PowerPoint acessível por meio de áudio nos slides, né? Isso vai ser útil para você que tem deficiência visual e que vai apresentar o slide, e se tiver pessoas cegas ou com baixa visão na plateia, esse slide também vai ser acessível para essas pessoas. A gente vai trabalhar com arquivos em MP3, cada slide um arquivo em MP3 previamente gravado, e eu quero mostrar como produzir esse slide, como colocar o título, conteúdo, o que colocar, o que não colocar, como colocar, e principalmente como inserir esse áudio que vai ser reproduzido automaticamente quando você passa de um slide para outro. Vamos lá então, vamos para a tela do computador para a gente já ver isso na prática. Bom, então eu tenho aqui numa pastinha, primeiro um texto, que é todo o conteúdo dos slides. Eu crio um arquivo TXT com todo esse conteúdo, para depois eu só copiar e colar. Ele está aqui. E tenho também os arquivos de áudio. Eu peguei como exemplo uma apresentação que eu fiz para uma palestra falando sobre capacitismo no ambiente laboral, e eu vou pegar os primeiros 4 slides. Então a gente tem 4 áudios já pré-gravados aqui, que a Margarida gravou para mim. O primeiro está como 01.mp3, é o título do slide. Vamos ouvir. A inclusão das pessoas com deficiência no ambiente laborativo. Inclusão e capacitismo. Então esse é o título do slide, é o título da apresentação, né? Vai ser a capa do slide. 02.mp3. Aí nós temos o segundo slide da apresentação, que é esse áudio aqui. Introdução. É um áudio sobre a introdução, que eu já tenho o texto preparado, a gente vai ver na hora de montar. Temos o terceiro áudio, que está como 03, vamos ouvir. Conceito de deficiência. É um slide onde eu vou apresentar o conceito de deficiência. 04.m. E o 04, que vai ser terminologia, pessoa com deficiência. Um slide específico para falar sobre a terminologia que vai ser utilizada. Então vamos agora para a tela do PowerPoint para a gente verificar como montar esse slide e como colocar os áudios. Aqui eu vou passar rapidamente pelas configurações do PowerPoint, introduzindo o conteúdo, entendendo que você que está assistindo esse vídeo já conhece um pouquinho de PowerPoint, certo? Mas claro, se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. Vamos lá. Marcado em lista. Apresentação em branco, Alt FHY21 de C. Então a primeira coisa que a gente precisa é selecionar o tipo de apresentação. Aqui nós vamos escolher a primeira, que é uma apresentação em branco. Slide 1, exibição de slide. Verificar ortografia. E aqui eu já tenho o slide 1, que é a nossa capa, né? Ela tem um título e um subtítulo. Então ela tem 2 campos que eu vou navegando com tab, olha. Local do título centrado forma. É o título, aí eu dou mais um tab. Local do subtítulo forma. É o subtítulo. Local do título centrado forma. Então com tab eu vou Local navegando entre esses 2 campos. Mas antes de preencher esse conteúdo, eu preciso escolher o tema que eu vou utilizar na minha apresentação. Se eu quiser letras brancas, páginas brancas e letras pretas, eu não preciso mexer nisso. Mas eu gosto de usar um outro tema, que é o tema Ardósia. É um cinza escuro com letras brancas. Então como é que eu faço isso? Eu pressiono Alt, Guias da faixa de opções. Vou com a seta para a direita até o Design. Inserir, desenhar guia, designe guia selecionado. Veja que não é desenhar, Guia, é Design, designe guia selecionado. que é logo após. Aí eu dou um Tab. Temas botão recolhido mais cada tema usa. Eu vou dar uma barra de espaço aqui no tema. Temas grade de Vou com a setinha para baixo. Office grupo. Tema do Office Ion, sala Mais diretor uma. orgânico não retrospectiva. Ardósia não selecionado. Aqui achei o Ardósia, dou um Enter. Apresentação. Quando eu escolho o tema, todos os slides que eu for inserir já vão vir com esse tema, ok? Que é um cinza escuro e letras brancas. Então agora eu vou preencher o título e o subtítulo da capa do meu slide. Eu tenho um texto, então, onde o título está aqui. A inclusão das pessoas com deficiência no ambiente laborativo, 2 pontos. Inclusão e capacitismo. A Vou inclusão pegar das pessoas aqui. com Ctrl C, apresentação. Local do título centrado forma ofuscado. Ctrl V. Como esse título é muito longo,
eu preciso diminuir a fonte. Local do título centrado forma a inclusão das pessoas. Aí eu dou uma Edição, barra de inclusão. espaço para entrar no modo de edição. Vou marcar o texto inteiro. Vou dar Application ou Shift F10 para ir até a opção fonte. Vou aqui no tamanho. Edição ALT mais T selecionado E vou- 49. Olha, tá 49, eu vou colocar um tamanho 24. Apresentação 1 PowerPoint. E aqui eu tenho outro problema. Ele está colocando o título na parte inferior desse retângulo. Eu preciso que o título fique na parte superior. Então eu dou 3 enters, 2, 3. Pronto, o título já está lá em cima. E agora eu vou preencher o subtítulo. Eu dou um tab, Local do título centrado. Local do subtítulo forma. dou um espaço Edição multilinha para branco. entrar no modo de edição e vou pegar aqui no meu texto Em branco. o meu subtítulo, que é todo Diniz Candido. esse mini currículo. Diniz Candido. Selecionado. Formação em Direito. Servidor secretário da consultora audiodescrição. Selecionado. Vou dar um Ctrl C, Apresentação 1 Power. Ctrl V. Edição multilinha em branco. Ele está centralizado com a letra muito pequena. Eu marquei ele todo, Painel. né? Dou Diniz Candido. Home, Ctrl End, desculpa, Shift Ctrl End, e vou dar um Ctrl Q para ir para a esquerda e vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra que está muito pequenininha. Então, Application, fonte, de mais corpo de selecionar. Tamanho de edição ALT O tamanho- mais T selecionado 5. aqui tá 5, olha, tá muito pequeno, vou colocar um tamanho 14. Apresentação 1. Tô passando rápido por isso aqui, porque na verdade o nosso foco é o áudio, certo? Então Em aqui, branco. Diniz Candido. eu vou colocar um negrito aqui nesse Diniz Cândido. Diniz Cândido. Em branco. Formação em Direito com especialização em Direito e Processo do Trabalho. Servidor do Tribunal Regional Federal de São Paulo. Secretário da Secretaria de Tecnologia e Acessibilidade da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Consultor em Audiodescrição, Acessibilidade e Inclusão. Local do título centrado forma Vamos ver se meu título tá Edição. certo. em branco. A inclusão das pessoas com deficiência no ambiente laborativo. Inclusão e capacitismo. Então ficou só a palavra capacitismo na linha de baixo. Eu posso A inclusão das pessoas aumentar com um pouquinho deficiência. essa letra, capacitismo. então, né? Sei que tenho espaço para isso. Selecionei o título, vou lá no Application, Sair da edição. fonte. Fonte diálogo. Vamos Todo no o texto tamanho. Fonte tamanho edição ALT mais T selecionado 22. Tá Em branco. 22, 20. eu vou colocar 32. Apresentação 1. Aí, nosso título ficou maior agora. Edição multilinha. Inclusão das pessoas com deficiência no ambiente laborativo. Inclusão e capacitismo. Agora já tá um pouco mais equilibrado aqui. Em E branco. aí eu já tenho então a capa da minha apresentação. O que eu vou fazer agora? Vou inserir o áudio e colocar todos os parâmetros para ele reproduzir automaticamente e para ele não mostrar o elemento de áudio na tela. Porque quando a gente insere o áudio, ele mostra um elemento de mídia na tela. E a gente precisa ocultar isso para não deixar o slide feio, certo? Então vamos lá. Vamos então inserir o áudio desse título aqui dessa capa. Eu vou utilizar então o atalho Alt T, Guias da faixa de opções. Guias. Áudio em meu PC. Áudio em meu desconhecido. áudio em meu PC. Eu dou um Enter aqui. Inserir. Aí eu vou digitar o caminho, né? Onde esses áudios estão. Que no caso estão na pasta C, raiz Diniz, raiz V. C. Diniz V. Como eu já sei que o nome do áudio é o 01.mp3, eu já posso colocar aqui, dou Enter. Apresentação 1 PowerPoint. Ele já inseriu o áudio, tá? Agora quando eu navegar por tab, eu tenho título, subtítulo e o áudio, olha só. Local do título centrado forma inclusão. Local do subtítulo forma Diniz Candido. Áudio. Bom, agora o que eu tenho que fazer com esse elemento de áudio? Tenho que fazer duas coisas com ele. Primeiro, fazer com que ele reproduza automaticamente quando o slide for exibido. E segundo, ocultar esse elemento na tela. Porque esse elemento está aparecendo na tela bem no centro, um pouquinho abaixo do título. Então vamos lá. Para eu fazer com que ele reproduza automaticamente, eu vou utilizar o atalho Alt J, Guias da faixa de opções. P2. Ferramentas de áudio grupo. Reprodução guia selecionado Alt YJP2 14 de 14. Aqui eu estou nas ferramentas de áudio guia reprodução. Eu vou pressionar Tab, Reprodução grupo. Visualização grupo. Mais um Executar tab. Indicadores grupo. Adicionar indicador botão. Adicionar remover indicador botão. Mais um tab. Edição grupo. Cortar áudio botão. Mais um. Fade in edit. mais um, Fade out. mais 0,0. Iniciar mais. caixa de combinação. Aqui. Sequência de cliques recolhido. Executar o clipe de áudio. Iniciar. Nessa opção iniciar, eu tenho que pressionar Alt e seta para baixo para abrir a caixa combinada, tá? Então,
não tem como selecionar apenas com a seta para baixo. Eu tenho que dar Alt e seta para baixo Sequência de clique. e vou escolher Automaticamente 2 de 3. automaticamente. Dou Enter aqui, Apresentação 1, PowerPoint. o meu áudio já vai ser exibido automaticamente, certo? E agora a segunda coisa que eu tenho que fazer é ocultar esse elemento na tela. Então vou novamente pressionar ESC aqui, vou procurar o áudio com o Tab. Áudio. Tá aqui o áudio. Eu vou pressionar o Shift F10 nele, ou Applications. Recortar. Vou até tamanho e posição. Novo comentário. Formatar imagem. Formatar forma fazer ajuste. Tamanho e posição. Tamanho e posição. Dou Mostrar o Enter painel de aqui. apresentação 1, PowerPoint. E agora eu vou procurar com o Tab. Tamanho do botão de altura, edição, digite A um altura. valor de 0 cm a 5.900. Nessa altura eu vou colocar um valor 0, tá? E aí a largura, Largura edição, digite um valor de 0 cm a 5.963,92 cm 0 cm. ele já ficou em 0 também, porque ele é proporcional. Aí eu dou Enter aqui e o meu áudio já sumiu da tela, certo? Eu até consigo achar Local do ele, título, local do subtítulo, áudio. mas ele não aparece mais Local do na apresentação. Vamos reproduzir então, mostrar essa apresentação com a tecla F5. apresentação de slides A do PowerPoint. inclusão das Apresentação pessoas 1. com deficiência no ambiente laborativo. Inclusão e capacitismo. Então ele já reproduziu automaticamente o áudio da capa. Não está aparecendo na tela nenhum elemento de mídia. Eu tenho apenas o título e o subtítulo que eu coloquei, na verdade, o mini currículo aqui no lugar do campo do subtítulo. Certo? Apresentação 1, PowerPoint. Slide 1. Agora então eu vou inserir o próximo slide e vou colocar o conteúdo dele. Para isso eu vou dar um Ctrl M. Slide 2, exibição de slide. Aqui eu tenho um slide com título e conteúdo, certo? Então vamos lá no título. Local do título, forma. O título é Introdução. Eu vou dar um espaço Edição multilinha em branco. e vou escrever Introdução. Ok, Introdução. certinho, dou um ESC e vou agora para o conteúdo. Local do título, forma. Local do objeto, forma. Vou abrir aqui ele fala o local do objeto, mas é o conteúdo. Edição multilinha. Estou com a edição agora em modo de edição. Vou lá no meu texto. OBS, texto.text, a necessidade de se estudar o Vou selecionar todo o texto que eu quero colocar do abordar resultados esperados. aqui nesse slide Introdução. Selecionei, já dei um Ctrl C. Volto aqui A apresentação. e dou um Ctrl V. Edição multilinha, resultados. Já tenho aqui todo o texto, então. Eu tenho bastante texto nesse slide. Isso não é muito recomendado, tá? O ideal é você ter poucos textos, apenas tópicos nesse slide. Como esse é um slide onde eu vou abordar a introdução, eu me permiti colocar um texto um pouquinho maior nele, certo? E agora eu vou fazer todo aquele esquema para inserir o áudio, colocar ele para reproduzir automaticamente e ocultar o elemento na tela. Então Alt T, Dias da U, áudio em meu PC. áudio em meu PC. Inserir Agora áudio é o enviado. 02.mp3. Apresentação Ele um, já está PowerPoint. aqui. Eu vou lá no Alt JP2, Alt JP2. Vou dar Tab até início, Indica, remove, diz, iniciar caixa de combinação. iniciar. Eu vou dar Alt seta para baixo, Sequência de clique automaticamente 2 automaticamente. Apresentação 1, Agora eu vou dar ESC, vou localizar o áudio com Tab, local do áudio. Shift F10 ou aplicações. Recortar, novo, formatar imagem, formatar tamanho e posição. Tamanho e posição. Apresentação 1, Vou aqui com o Tab no tamanho. botão de alternância, altura, edição, digite, Na valor, altura eu vou branco, colocar 0. Opa, eu branco, acho que 1,69. vou colocar 0. Como eu já sei que a largura tá 0 também, porque ele é proporcional, eu já posso dar Enter aqui. O áudio já sumiu. Vamos exibir a apresentação então com F5 para a gente ver. A gente vai ter primeiro a capa, olha aqui. Apresentação. A inclusão das pessoas com deficiência no ambiente laborativo. Inclusão e capacitismo. Agora eu vou dar barra de espaço para ver se o slide 2 está tudo certo. Apresentação slide 2, Introdução. introdução. A necessidade de se estudar o contexto das pessoas com deficiência no ambiente laborativo surgiu após a constatação do... Deu certo, tá? Ele leu o título do slide, não tem elemento na tela, elemento de áudio, e agora então eu já posso partir Apresentação para o slide 3. texto.txt e block. Vamos lá então, Ctrl M, Slide 3, exibição de slide. eu já tenho um slide do título e conteúdo. No título, Local do título, forma. Eu vou Edição, colocar. Espaço. conceito de
deficiência. Dou uma setinha para cima só para conferir, Conceito de deficiência. tá? Agora eu vou Slide para 3. Conceito de pro objeto com tab, Local do título, forma. Local do objeto, forma. vou na edição, multilínea, vou lá no meu texto, OBS, texto, conceito de deficiência. Deficiência não. Deficiência, atual consciência, não conside. Fatores bio. tá aqui, selecionei, Ctrl C, A apresentação. Ctrl Edição V. multilínea. Eu quero fazer umas coisas aqui, porque esse conceito de deficiência é algo muito importante na minha fala, então eu vou colocar algumas coisas em destaque. A primeira linha desse texto é: Deficiência não é doença. deficiência não é doença. Eu quero destacar isso da melhor forma possível. Então eu vou Espaço. selecionar esse texto, Deficiência não é doença. apenas Selecionado. essa linha, deficiência não é doença. Vou centralizar ela com Ctrl E e vou aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar um negrito com Ctrl N e vou aumentar o tamanho da fonte com Shift Recortar F10. opções, sair, fonte diálogo. Tamanho. Tamanho de edição ALT mais T selecionado 20. Aqui tá Entrar. 20, eu vou 20 colocar selecionado. 28, tá? Apresentação. Agora eu vou dar um Edição Enter multilínea. para dar um espaço entre esse texto e o restante. Deficiência não é doença. Aqui Deficiência, ele às vezes coloca uma bolinha antes, tá? Para designar tópicos. Então eu vou no começo da linha, aqui no D dessa expressão, deficiência não é doença, e dou um Em backspace branco. para ele apagar essa bolinha, certo? Agora eu tenho branco. uma linha em branco e o texto embaixo. Agora esse texto são 3 linhas na verdade, sendo que 2 delas tem a bolinha também para identificar como se fosse tópicos, olha. O atual conceito de deficiência rompeu com o paradigma médico e considera fatores biopsicossociais. Se a deficiência não é uma doença, não deve necessariamente ser curada. É isso que eu preciso que tenha no meu slide e a próxima linha. Considera fatores biológicos, psicológicos, culturais, econômicos, sociais, éticos. Então eu tô dividindo esse conteúdo em 2 tópicos, certo? Agora então eu já posso colocar o áudio, né? Porque o meu conteúdo textual já tá como eu gostaria que tivesse. Então Alt T, Áudio em meu PC. Áudio áudio em meu meu PC. PC, eu dou Enter. É o 03.mp3. Não preciso mais digitar o caminho completo porque eu já estou na pasta, né? Ele recupera o último caminho que eu fui, então eu já estou na pasta certa. Dou Enter aqui. Apresentação 1, PowerPoint, slide. Já estou no áudio. Agora eu vou dar o JP2, Alt J P2 e vou dar Tab até a opção início para reproduzir automaticamente. Vamos lá. Remover edição grupo. FAD in ed. FAD 00, iniciar caixa de combinação. Aqui, iniciar. Sequência de clique. Perdão, não é início, é iniciar. Eu dou Alt seta para baixo, Sequência de clique automaticamente. automaticamente dou Enter. Apresentação 1, PowerPoint. Agora eu vou dar um ESC e vou navegar até localizar o elemento de áudio na tela. Áudio. Aqui o áudio. O que falta fazer? Ocultar o elemento na tela. Aplicações. Recortar. Novo formato. Tamanho e posição. Tamanho e posição. Apresenta. Largura. Rotação. Edição. Digite um Opa. valor. Largura. Altura. Edição. Digite um valor. Aqui de na 0, altura seja eu vou colocar 0. Dou Enter. Pronto. Já está oculto. Vamos ver se reproduziu? Capa. Apresentação. A inclusão das pessoas com deficiência. Slide 2. Apresentação. Slide. Introdução. A introdução. Agora vamos ver se o slide 3 deu certo. Apresentação. Slide 3. Conceito de deficiência. Conceito de deficiência. Deficiência não é doença. O atual conceito de... Aqui. O leitor de telas está falando porque eu estou com o leitor de telas ativado, mas na hora da apresentação você pode desativar o leitor de telas e ir passando o slide, que aí você só vai ter a reprodução do áudio, certo? Então tá tudo certo, eu estou com o texto aqui na tela, não tem elemento de áudio na tela, ele já reproduziu. Eu posso voltar, Apresentação. vou... Apresentação. Slide 1. A inclusão Estou aqui no slide 1, se eu for pro slide 2, Apresentação. Slide 2. Introdução. Introdução. ele já vai reproduzir, se eu for pro slide 3, Apresentação. Slide 3. Conceito de deficiência. conceito de deficiência já está reproduzindo também. Apresentação. Agora então eu vou para o nosso último slide, que é o slide 4. Essa apresentação teria vários outros slides, mas aí é só repetir o processo. Acho que a gente não precisa, a gente pode ganhar esse tempo aqui. Vamos lá então, Ctrl M. Slide 4. Exibição de slide. Eu tenho aqui o slide 4 com título e conteúdo. Vou lá aqui no meu texto para pegar o título. Terminologia e pessoa com deficiência. Terminologia. Selecionei, Ctrl C, Apresentação 1. Local do título forma. local do título, forma, Edição espaço multilínea, para entrar no modo de edição. Vou dar um Ctrl V.
Já colei o meu título. Vou dar um ESC para sair do modo de edição. Local do título, forma de... Vou Local do objeto, no forma. objeto aqui com o Tab. Edição multilínea. Entrei no modo de edição e agora eu vou pegar aqui no texto. A construção de uma sociedade verdade. A construção de até como adjetivo das pessoas selecionado. Selecionei, Ctrl C, A apresentação. Ctrl V. Edição multilínea. Em branco. Porém, aqui o... Novamente eu me permiti um Exato. texto grande em um slide, isso não é aconselhável. Slides é para você colocar tópicos e tudo mais, mas eu tenho esse hábito, né? Mas é um texto que, assim, é um texto de 3 parágrafos que não tá tão grande assim, dá para ler, não é preciso reduzir o tamanho da fonte. Porque o problema do texto grande é o seguinte, quanto maior é o texto, menor é a fonte, ele faz automaticamente aqui quando você cola, né? Então eu tô aqui com esse slide 4 já, então, pronto para colocar o áudio e fazer todos aqueles parâmetros. Vamos lá, então, Alt T. Áudio em meu PC. Áudio em meu PC. Inserir. Vamos inserir aqui ao 04.mp3. Apresentação 1 PowerPoint. Agora eu vou localizar o áudio com o Tab. Local do objeto. Áudio. O que eu tenho que fazer? Aquelas duas coisinhas. Fazer ele ser reproduzido automaticamente e ocultar o elemento na tela. Então, Alt J P2. Ferramentas de áudio grupo. Reprodução guia selecionada. Vou dar Tab até o iniciar. FAD 00, iniciar caixa de combinação. Alt seta para baixo. Sequência automaticamente. Automaticamente, Slide ok. 4, terminologia. Agora eu vou dar ESC. Vou localizar o áudio de novo com Tab. Local do áudio. Aqui, áudio. Vou pressionar Shift F10 ou Applications, tamanho e posição. Apresentação 1 PowerPoint. Vou dar Tab. Tamanho, botão de altura, edição, digite um valor de Vou 0. colocar um 0 aqui na altura. Vou dar um Enter, porque a largura eu já sei que vai ser proporcional. E aí, então, vamos verificar agora na apresentação se deu certo. Tô vendo só um probleminha aqui no meu título. Edição. Deixa eu corrigir. Com a linguagem discriminação até o início da década. Até o início da década. Defeitou. Vamos ver então agora com F5 se deu certo. A inclusão das pessoas. Esse a gente já viu. No ambiente. Apresentação slide 2. Esse também. Slide 3 também. Slide 3, Conceito de deficiência. E o slide 4. Apresentação slide 4. Terminologia. Pessoa com deficiência. Enfim, deu certo. Ele reproduziu automaticamente, não tem elemento na tela. E é isso. Então, é bem simples, né? Vocês viram que é muito rápido, prático fazer. Você prepara os áudios antes, insere aqui em cada slide, faz aquelas duas coisinhas que é fazer ele reproduzir automaticamente e ocultar o elemento na tela, e o seu slide já está acessível. Eu optei por colocar os títulos apenas nos áudios, mas você pode colocar parte do conteúdo também. O que não é legal é deixar um áudio muito extenso. É bacana um áudio de no máximo 10 segundos para cada slide, né, para cada página. Agora, aí também vai da sua necessidade, do seu gosto, mas o que eu queria era demonstrar a facilidade de implementação desse recurso.